Estamos iniciando mais um podcast Nova Aliança e é com muita alegria que estamos aqui com o nosso superintendente regional aqui na região de Divinópolis e é também o meu pai, pastor Joel Vion, que tem uma imensa história, um conhecimento da nossa igreja. E novamente estamos aqui para conversar um pouco sobre essa história. E é um prazer recebê-lo aqui, pastor Joel. O prazer é todo meu. Amém. Eu quero cumprimentar a todos, desejando que a doce, maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. E hoje nós já gravamos na verdade foram dois já, né, episódios. Falamos um pouco da história aqui em Divinópolis. Você que não assistiu, te chamo aí a assistir esse podcast aí, né? E o outro falando sobre a igreja aqui no Brasil, né? A história da igreja, né, em nível nacional do Brasil. E hoje vai ser diferente, né? Vamos falar sobre Aimee Semple McPherson. Que é isso, hein? Vamos começar então a conversar um pouquinho sobre ela. Aimee Semple McPherson é uma das 100 personalidades do século, segundo a revista Times. Ela está incluída como as 3 pessoas religiosas como as mais importantes personalidades do século XX. Ela, juntamente com a Madre Teresa de Calcutá, que é uma pessoa da Igreja Católica muito importante, uma personalidade maravilhosa, cuidando dos leprosos da Índia, Madre Teresa de Calcutá. Eu ainda não sei se ela foi canonizada pela Igreja Católica como santa, mas ela merecia, porque é uma pessoa maravilhosa. E o outro personagem, entre os 3 mais importantes religiosos, é o Billy Graham. Tanto a Aimee, nossa fundadora, quanto a Madre Teresa de Calcutá e o pastor Billy Graham da Igreja Batista, que foi, na época, era um ícone. Eu admirava demais o pastor Billy Graham. Ele era chamado pastor dos pastores. O senhor chegou a ouvi-lo, né, pessoalmente, né? Eu vi o Billy Graham no Maracanã. No Maracanã? Meu Deus, hein? Um dos maiores estádios. O Maracanã superlotado de crentes de todas as denominações evangélicas. E durante o dia, foi num sábado e domingo, as 2 noites no Maracanã. Mas no sábado à tarde e no domingo à tarde, foi no Maracanãzinho. É lá, capacidade bem menor, somente para pastores. Ele ministrou só para pastor. Que legal, hein? Que oportunidade. Maracanã e Maracanãzinho. Eu estava em Porto Alegre, chegando a Porto Alegre, e voei para o Rio de Janeiro para estar nesse conclave evangélico. Todas as denominações participaram. Foi muito importante. Cheio Maracanã, seria o quê? Quantas mil pessoas? Gente demais, né? Olha, era 90 mil, 100 mil, né? Hoje tem uma capacidade, né, menor. Por segurança, hoje é 60 mil, mais ou menos. Mas ainda é principalmente na inauguração, né, de 1950, essa triste inauguração, porque perdemos para o Uruguai, perdemos o campeonato para o Uruguai, campeonato mundial, né?
aquele Barbosa, Barbosa, engoliu um frango. Isso é quando? 1950, foi a inauguração. Meu Deus do céu. Onde que a gente está indo? Eu tinha 10 anos. E eu não entendia muito assim por que todo mundo chorava lá em casa. É que o Brasil tinha um timaço, mas o Uruguai foi campeão. Muito bem, ali já em 1950, na inauguração, disseram que a capacidade era mais de 100 mil pessoas, mas atualmente são 60 mil. Foi muito bom. E voltando para a Aimee... A Aimee nasceu no Canadá. Ela nasceu no Canadá exatamente no dia 9 de outubro de 1890. Aí ela nasceu na fazenda do avô, dos avós, e onde também moravam os seus pais. Ela nasceu na fazenda onde estavam os missionários salvacionistas. Olha só. Os pais de Aimee eram missionários de uma organização inglesa que pertence aos lords da Inglaterra, chama-se Exército de Salvação, em inglês Salvation Army. É uma organização mundial de filantropia, eles são dedicados a obras sociais, ao mesmo tempo também evangelizando em lugares onde as pessoas não podem entrar, por exemplo, nos cabarés, nos lugares de prostituição. Como é que missionária com uma vestimenta normal, de uma pessoa normal, vai entrar num antro de perdição? Precisava um uniforme. Essa foi a ideia de um pastor metodista da Inglaterra, lá em Londres, que resolveu trabalhar nos cortiços de Londres. Aqui nós chamamos favela ou comunidade, né? Mas lá são cortiços, são lugares onde as pessoas à margem da sociedade vivem, ali no rio Tâmisa, na beira do rio Tâmisa, na Inglaterra. Ainda hoje existe os cortiços de Londres. Então esse pastor metodista, William Booth, que mais tarde se tornou famoso general William Booth, o líder do Exército de Salvação, ele organizou um trabalho com o uniforme como militar para identificar os missionários. A sua mãe, por exemplo, muitas vezes, por causa do uniforme, ela entrava dentro de um antro de perdição, quando ela era salvacionista, ela entrava num lugar de perdição, mas todos respeitavam por causa do uniforme, que identificava como uma missionária, uma pessoa que estava ali numa missão de evangelismo. Normalmente, os crentes da Inglaterra não faziam esse trabalho. Aí o general William Booth resolveu criar a organização salvacionista, que é uma organização também de obras sociais, de filantropia. Agora, mais tarde, os lords assumiram a organização como uma propriedade da Inglaterra. Em todo o mundo onde houver essa organização salvacionista, pertence à
rainha e agora é o rei da Inglaterra. E os pais dela eram missionários salvacionistas, que estavam, eu acho que por algum tempo, morando nessa fazenda no Canadá, quando ela nasceu. Ela era filha única. Ela nasceu com o nome de Aimee Elizabeth Semple, porque ela recebeu o nome do pai. Aliás, o nome dela era Aimee Elizabeth Kennedy, que era o nome do pai, Elizabeth Kennedy. Era filha única. É isso mesmo. Então, ali ela nasceu. Ela nasceu em 9 de outubro de 1890, nessa fazenda no Canadá. Ela se criou nessa fazenda, no Canadá, filha única, muito mimada. É interessante essa questão do Exército de Salvação, já caminhando um pouco na vida dela. Talvez, o senhor poderia nos confirmar isso, até a vestimenta dela, porque ela usava um uniforme, né? Deve ser uma herança cultural daí, né? Ela diz que foi Deus que suscitou na alma dela usar uma vestimenta diferente, que pudesse identificá-la em qualquer lugar que ela fosse, como uma pessoa que não era normal, não era uma cidadã normal. Sim, era uma pessoa... Um uniforme identificando que identificava uma como missão. Uma missionária. Agora, ela tinha muito do Exército de Salvação, porque o Exército de Salvação, os cultos são com banda. Sim. Eu toquei muito na banda. Então, ela gostava dos instrumentos de sopro nos cultos, a banda. Nós vemos muitas fotos, né, da época lá, o altar e assim na galeria, né, a banda tocando, né, a orquestra, ela gostava, né, muito. Então ela tinha muito da infância, porque ela aí, né, se criou dentro da organização salvacionista, devido aos pais serem missionários dessa entidade. Agora, ela, num certo tempo da vida, ela entrou na faculdade. Quando ela entra na faculdade, ela se perde. Ela é detonada pela filosofia ou pela ideologia de Darwin, do evolucionismo. Aquilo entrou na alma dela e ela chegou até a fazer palestras como propagadora do evolucionismo. Teoria. Era perdida, ela estava na juventude perdida. Interessante isso, porque hoje é um grande desafio atual quando os nossos jovens entram na faculdade. Então não é de hoje. Sempre foi. Meu Deus do céu, que sempre coisa. foi. E ali ela se perdeu, na juventude, no início da juventude, né? Entrando na faculdade, já foi contaminada por essa ciência de Darwin, né? Outro inglês, Darwin. Mas, um dia, passeando com o pai dela, passou em frente a um salão em que havia o canto e havia o povo cantando hinos e uma faixa ou uma placa dizendo assim: avivamento e milagres com Robert, missionário Robert Semple. Robert Semple.
ela, de início, ela começou a rir, achando muito estranho. Estava passeando com o pai dela, passando assim na frente daquele salão, mas algo tocou no coração dela para que ela voltasse àquele lugar. Ela voltou naquele lugar e gostou daquele ambiente pentecostalizado, pentecostal, de alegria, até que ela continuou indo e se apaixonou pelo missionário. Daí veio o sobrenome Semple. Semple era do Robert. Desse missionário. Estava vendo aqui, esse aí não era inglês, né? Ele era irlandês. Era irlandês. É, mas no Canadá. No Canadá. Missão no Canadá. A igreja dele no Canadá. Aí, então, começaram a namorar e se casaram. Ela casou com ele e ele tinha um forte chamado para missões. Foi quando ele resolveu ir para a China. Só interessante que eu estou com uma colinha aqui está apenas minha cola aqui, né? Espero que esteja certo. Ela casou com 18 anos, era muito novinha. Muito nova, muito nova. Ele começou a namorar com 17, falou, logo você vai fazer 18 e a chamou para casa. Né? E imediatamente eles foram para a China. Que coisa, hein? Tão muito novos. Eles andaram em algumas igrejas da Inglaterra, do Canadá mesmo, recebendo muitas ofertas missionárias para poder viajar para a China, tendo respaldo financeiro, não é? Porque a ida de um missionário para uma terra distante como a China, eles foram para Hong Kong e precisava, eles não teriam igrejas que pudessem sustentá-los na China. Então, eles receberam muitas ofertas. Ele e ela, os dois, visitavam as igrejas, grandes igrejas, pregavam, oravam pelos enfermos, faziam um trabalho maravilhoso. Eles eram bem missionários mesmo. E recebiam as contribuições, né, as ofertas voluntárias do povo de Deus. Finalmente, eles foram para a China. Eles chegaram na China em 1910. Uma fatalidade. Havia uma peste na China de cólera. Ele contraiu esse vírus, esta bactéria terrível da cólera, e faleceu. Pouco tempo depois de ter chegado na China, contraiu a doença e faleceu. É interessante que um ano depois, em 1911, nascia a Roberta. De tal maneira que a Aimee voltou para a América do Norte porque os pais conseguiram dinheiro para pagar passagem de navio para que ela pudesse voltar. E a história é muito triste do retorno de Aimee para os Estados Unidos, viúva, ainda muito jovem, viúva. Diz que ela chorava com a Roberta, nenenzinho, né? No colo, no navio, olhando assim o infinito do mar, o navio singlando, e ela chorando com a criança no colo, detonada. Ela voltou para os Estados Unidos detonada. Aí, na América do Norte, ela começou a frequentar o trabalho do Seymour, ali na Rua Azusa. William Seymour. William Seymour, na Rua Azusa. Ali ela foi restaurada, começou a ser renovada, mas contraiu
matrimônio. Ela recebeu o nome de Macpherson do marido, que ela se casou novamente. Foi quando o marido era um empresário bem-sucedido, que queria que ela fosse dona de casa. Queria que ela ficasse em casa fazendo os afazeres domésticos. Que era o normal de uma mulher da época. Que ela não era normal, né? Ela tinha um chamado fora do comum, né? Aí Deus consentiu, pela permissão de Deus, que ela contraísse uma enfermidade. Olha. E entrou em estado de coma no hospital. A história diz que ela foi colocada num CTI entre os moribundos, as pessoas que já estavam na fase letal, né, morrendo. Ela estava lá. Quando a mãe dela veio do Canadá, a mãe dela, e passou a noite toda clamando a Deus ao lado da cama dela, pedindo que ela fosse até mesmo ressuscitada, porque ela estava desenganada completamente, estava esperando o momento de morrer. E ela, a mãe, passou a noite inteira dentro do CTI, ajoelhada na cama, ali no lado da cama, clamando pela filha. Esta foi a permissão de Deus para que ela dissesse, porque a mãe declarou, está no livro Generais de Deus, é muito interessante esse livro. Eu sugiro que comprem esse livro, Generais de Deus, porque está a biografia de Aimee, como eu estou falando agora. Eu escrevi a biografia, Sim. Eu escrevi, entreguei na igreja. Essa biografia é interessante porque ela foi escrita por um líder da Assembleia de Deus. Isso aqui eu estou rindo, eu estou sorrindo, porque a Assembleia de Deus era a igreja que difamava a Aimee por ser divorciada, porque ela acabou se divorciando. Quando ela saiu do hospital, a mãe disse que na madrugada, ainda no final da madrugada, ao romper do dia, ela ouviu a Aimee dizer: sim, Senhor, eu vou. Ela falou isso, ainda meio em estado de coma, mas falou. Ela estava, parece que, respondendo a Deus. Sim. Uma batalha dentro dela. Uma batalha dentro do CTI. CTI tremendo. Então, dali ela procurou o marido, foi para casa, recuperada, praticamente ressuscitada. No momento que ela aceitou novamente, né, voltar para o ministério. A mãe disse que ouviu ela falar: Deus trouxe a cura. Sim, Senhor, eu vou. Foi isso que ela disse na madrugada. Aí diz aqui ela que em 15 dias ela ficou totalmente recuperada. Graças a Deus. Foi um milagre mesmo. Um grande milagre. Tremendo isso. Porque ela estava em estado de coma para morrer no CTI. Fugindo do chamado, né? Quando a pessoa foge do seu chamado, vira essa batalha dentro de si. Né? Após ela voltar para casa e tal, passado algum tempo, com muita sabedoria, ela falou para o marido: olha, se você quiser me aceitar como missionária, eu acho que seria interessante, mas eu não sou chamada para ser dona de casa. Eu tenho chamado para ser missionária. Eu quero sair pregando o Evangelho.
Ele, então, não concordou, dizendo que ela podia pedir o divórcio. Então, eles compareceram na justiça, e é interessante que ele perguntou para ela, ao dar o direito do divórcio, o que você quer de mim? E ela disse assim, eu quero uma tenda. Pediu um pedido humilde, né, para um homem rico, um homem bem realizado na vida, financeiramente. Ela até pediu pouco, pediu uma tenda. Agora, a história diz que ele deu também, ele ofertou também toda aquela área de Los Angeles onde está aquela gleba de terra, onde está o Angelus Templo, onde ela construiu a catedral, que é a nossa mãe mundial. Ali nós estivemos lá, né? Estivemos. Naquele templo. Você esteve lá diversas vezes, né? Fui, depois retornei algumas vezes. Ali, aquela gleba de terra em Los Angeles, que eu acho que na época não era muito valorizado, devia ser assim meio afastado. Atualmente é uma praça, né? Diante da igreja tem uma praça. Uma praça muito bonita, com um lago. Ali está o grande templo que ela construiu. Mas aquela terra, me parece, segundo a história, que foi o marido que ofertou para ela para poder construir a igreja. O ex-marido, né? Então, ela, renovada com William Seymour, né, na Rua Azusa, ela saiu com a tenda pregando o evangelho, e ela morreu muito cedo. Ela foi hospitalizada em 1913. Em 1923, ela inaugurou o grande templo. Das cruzadas, né, que ela começou, até que teve a visão de Deus, né, para surgir a igreja do Evangelho Quadrangular, né? Ela teve uma visão. Ela estava pregando, a história diz que ela estava fazendo uma conferência. Ela foi convidada para milhares de jovens, um congresso de jovens interdenominacional de diversas igrejas. Era um lugar amplo, muito jovem, eram milhares de jovens. E ela era uma das conferencistas. Só que, por espanto daquela grande multidão de jovens, ela segurou no altar e entrou em êxtase espiritual. Foi quando ela viu a mesma visão de Ezequiel no capítulo 1, verso 10, das 4 faces. Esses dias eu estava lendo sobre pessoas que pregaram sobre as 4 faces, e eu vejo que é um texto difícil, uma profecia difícil de interpretação, de Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Por quê? Porque eu acho que nem o próprio Ezequiel sabia interpretar a profecia que recebeu de Deus. Ele só entregou a visão. Ele entregou a visão das 4 faces. Porque se falava de Jesus, ele nem tinha como, né? Porque estaria lá na frente. Ele não era um profeta messiânico, Isaías era. Sim. Ele era um profeta. Teve muitas revelações, inclusive o vale de ossos secos, que nada quer dizer com a igreja, era Israel sendo ressuscitado.
ele já tinha um prognóstico profético no Vale de Ossos Secos, do capítulo 37, como uma nação, como Israel, que dos ossos secos se tornou um exército poderoso. E não tem foi nada uma a vez, ver com o Evangelho. Inúmeras vezes, né? Israel veio das cinzas. Não tem nada a ver com o cristianismo. Sim. Mas ela teve a visão como cristianismo. Ela trouxe para a nova aliança. Ela trouxe para... E aí conferiu com Apocalipse 4:7. Sim. Os 4 personagens angelicais que possuem 6 asas, não é? Sim. E os 4 tendo as mesmas faces de homem, de leão, Boi. de boi e de águia. Essas 4 faces estão diante de Deus, naqueles querubins que voam com 4 asas, não é? Eles estão voando. Isaías 6 fala sobre eles, os serafins, né? 2 cobriam o rosto, com 2 Isaías, voavam, né? capítulo 6. Mas o Apocalipse dá claramente... Isaías não fala nas faces, mas João, no Apocalipse, capítulo 4 e 5, ele vê. É porque lá diz que cobria o rosto, né? Isaías, né? Então, de alguma forma, ele foi descoberto para que pudesse ter a visão. Né? Ali no Apocalipse diz claramente as 4 faces. Que surgiu essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho para a mensagem quadrangular. Que às vezes é meio mal entendido, alguns até estranho, né? Um nome diferente, né? Na Argentina, no espanhol, é quadrado. Aqui ficaria difícil dizer que eu sou um quadrado. Em inglês é o Foursquare, né? 4 Foursquare. 4 lados. 4. É um quadrado, né? Foursquare. O Haroldo Williams, quando começou a igreja no Brasil, ele não queria, de início, que o povo soubesse que o nome da igreja era Foursquare, que era quadrangular. Ele achava que o povo não ia entender bem esse nome. Realmente, até hoje, as perguntas vêm. O que é quadrangular? É um nome diferente, né? É muito diferente, muito. Haroldo Williams, chegando ao Brasil, iniciando a quadrangular, em 1951, ele não gostava. Ele usou Cruzada Nacional de Evangelização. E esse lema foi o nosso lema abrindo as igrejas no Brasil. Depois vieram outros nomes, como Pronto Socorro Espiritual, Santas Missões, mas de início era Cruzada Nacional de Evangelização. Eu ainda quero um dia ter a oportunidade de conversar com o Mário de Oliveira, nosso presidente, e perguntar, Mário, por que não usamos mais esse lema tão lindo que era o início da igreja, e Cruzada Nacional de Evangelização? É muito lindo. Verdade. E é muito mais fácil de, principalmente... Está no estatuto da igreja. Quando se chega numa cidade, né, a abertura é muito maior, né? Lógico, bem... Depois, então, aos poucos, a gente ia ensinando o povo. O próprio Mário, em Porto Alegre, ele abriu, eu lembro ali numa rua chamada Rua dos Cachorros, era um amplo local onde ele começou o trabalho em Porto Alegre. Milhares de pessoas se reuniam naquele lugar. Ele usou o termo Cruzada Nacional de Evangelização em Porto Alegre.
Quando ele foi embora, quando ele foi para Belo Horizonte, primeiramente para Juiz de Fora, depois de Belo Horizonte, abrir a igreja nossa aqui na capital, o Mário deixou Porto Alegre, aquele povão lá, para a gente doutrinar. Aí a missão daqueles que vieram depois do Mário, Porto Alegre, era doutrinar, discipular, ensinar como ser cristão. Foi a missão nossa. O Mário, quando saiu de lá, ele disse claramente para o missionário que assumiu, que não fui eu, não, foi o doutor Roberto, que veio antes de mim. Ele disse, agora a minha missão foi evangelizar, foi atrair. Fazer barulho. Porque o Mário em Porto Alegre era muito sábio. Ele fez um trabalho que ninguém identificava se é pastor, se é padre ou se é espiritualista. Ele só dizia assim, no santo livro de Deus. Então ficou assim, o povo... Aí atraía, né? Uma maneira dele iniciar o trabalho. Alcançar, né, todo mundo. Alcançar as vidas. Mas depois o trabalho difícil era ensinar que nós éramos da igreja quadrangular. Aqui em Divinópolis foi a mesma coisa. Quando iniciou-se ali no Afonso Pena, quer dizer, reiniciou ali no Afonso Pena, com o missionário Jair, ele também falava em cruzada. Ele só falava cruzada. É nessa cruzada de... Era tão forte que até o hino da quadrangular iniciava-se com eia cruzados avançar. Aí depois que mudou. Então, aqui em Divinópolis, a igreja ressuscitou com o missionário Jair, ali no Afonso Pena, depois que vieram para a igreja na Bahia, que já existia a igreja aqui na Rua Bahia. A rua aqui. Rua Bahia. Rua Bahia. Já existia aqui o templo. Ele trouxe o povo para cá de volta, porque aqui estava meio combalido. É interessante, voltando um pouquinho lá para Aimee, o tempo lá vai passando, né? Isso aqui dá um papo, né, para a gente, longas horas e conversando. Mas essa questão de atrair o povo, o quanto que a Aimee também, né, ela tinha esse dom, né? De atrair, né? Ela usava de muitos recursos, até por estar ali, Los Angeles, praticamente, eu não sei muito bem se é o mesmo estado, com certeza, mas o Hollywood, né? Creio que é uma cidade ali vizinha, tudo muito colado, né? Hollywood, porque era aquela questão cinematográfica, né? Então tem muita história aí também nisso, né? Muitos atores, artistas Sim. de Hollywood frequentavam a igreja da Aimee, o Angelus Templo. Sim. O grande templo. Quando estivemos lá, eu vi uma foto do Charlie Chaplin. Sim. Que ajudou, inclusive, a desenhar amigo dela. A planta da igreja. Ele é um gênio, né, Charlie Chaplin? Era amigo dela e frequentava a igreja. Então, a igreja era muito popular. Ela era uma pessoa muito popular. E trazia esse recurso, né? Porque as mensagens dela eram muito também encenadas, né? É verdade. Não, tem casos interessantes. Eu estava vendo nesse livro Heróis, Generais de Guerra, diz que uma vez ela queria ilustrar a mensagem, pediu um papagaio. Papagaio. Pediu emprestado lá de alguém lá, mas essa pessoa era ímpia, não era crente, ensinou a falar palavrão, ensinou a falar besteira. Isso é piada. Não, é verdade. Ela, então,
botou o papagaio no ombro e saiu pela igreja pregando sobre a beleza da natureza. Aí o papagaio gritou: vai tudo pro inferno. Não, isso é piada. O povo começou a rir, mas ela não perdeu a linha de missionária. Ela usou o que o papagaio falou para falar sobre a condenação dos ímpios naquele dia final. Papagaio deu o tema da mensagem. Está lá no livro, na biografia dela. Não, mas com certeza esse aí é o estilo dela, né? Ela muito sábia. E quando ela entrou de moto? Né? Essa é a clássica, né? Tem uma foto dela. Ela entrou de moto. Vestida de policial. De repente, o povo está esperando a missionária aparecer para pregar. Ela entra roncando aquela moto pela igreja e vestida de policial. Não, ela era sui generis. Imagina, uma mulher onde que, como o senhor mesmo disse, que era limitada a ela tarefas, né, quebrou caseiras. o tabu, tabus. Primeiro, por ser mulher. Naquela época, mulher não podia subir no altar. Mal podia sair de casa, né? Era bem discriminada. Não podia. De maneira alguma. E ela quebrou esse tabu. Depois quebrou o tabu de ser divorciada. Também. Ela foi tremendamente massacrada. Foi uma vítima de difamações. Ela teve um sequestro que os malditos até fizeram um filme horroroso, atribuindo a ela coisas erradas que ela fez. Ela foi sequestrada por uma organização chamada Klux Klan. Essa organização se vestiam de branco, só apareciam os olhos, e eles saíam de noite matando os negros, assassinando os negros, porque era um racismo horrível. Agora, a Aimee tinha uma igreja entre os escravos. Lá onde viviam os negros escravos, ela tinha uma igreja. Ela era amada pelos negros. Os hinos que eles cantavam eram no ritmo de soul, aquele ritmo melancólico dos negros que têm saudade da África, aqueles hinos tristes. Ela tinha igreja lá, ela era amada pelos negros, por isso ela era odiada. Ela foi sequestrada pelo Klux Klan, essa maldita organização que havia na época para matar negros, e pediram um resgate financeiro, não sei quantos $1000, até que ela foi solta, porque ficou dentro de um local sequestrado. Ela sofreu demais, e por isso ela morreu tão cedo. Ela morreu em 1923. Sofreu, e também a história dela mostra que ela era muito intensa, né? Demais. Ela mal conseguia dormir, né? De tão dedicada que ela, em tudo que ela fazia, né? A saúde dela ficou muito fragilizada. Eu li diversas declarações de pastores atuais, como Osborne, como Rex Humbard, que tinha programa de televisão aqui no Brasil. Eles declararam sobre ela como uma mulher valente, destemida, que determinou na sua vida ganhar muitas almas, de tal maneira que esses pastores, inclusive pastores da Assembleia de Deus atualmente, nos Estados Unidos, reconhecem a Aimee como uma grande missionária. Tem muitas coisas, inclusive do William Seymour, houve tempos atrás, alguns anos atrás,
um ato de eles pedirem perdão, né, aos negros. Teve uma cerimônia assim, onde eles lavaram os pés. Né? Então houve, né, esse concerto. E aquela, né, aquela cerimônia linda, né? Linda. Tá eles pedindo perdão por terem discriminado de maneira tão horrível o William Seymour, por ser negro. E eles faziam assim horrores para tentar fechar o trabalho que William Seymour abriu em Los Angeles, na Rua Azusa. Sim. Ali foi o lugar que ela se recuperou. Eu lembro também, quando eu estive lá, ouvindo lá os pastores, né, que nos receberam, o quanto que ela tinha também um trabalho social, aonde naquela época de uma crise, né, nos Estados Unidos financeira muito grande, pessoas passando fome, muita necessidade, ela servia comida, havia filas que dobravam, né, quarteirões de pessoas para buscar comida na igreja, no Angelus Temple. Tinha máquinas de costura, pessoas costurando lá o dia inteiro, produzindo roupas. Para essa época da maior crise que houve econômica dos Estados Unidos, ela fez a diferença nessa época. A primeira rádio de Los Angeles, no Angelus Temple, a primeira rádio era a quadrangular, que cobria toda a cidade de Los Angeles. Não, totalmente inovadora, né? Ela criou o Brado de Guerra, um jornal que circulava na cidade toda diariamente, um jornal proclamando as boas novas. Agora, outra coisa interessante foi o dia, diz que foi épico, foi maravilhoso, o dia que vedaram os olhos dela e levaram ela para ela ver um presente que recebeu. Quando tiraram os olhos que ela viu, ela começou a chorar e glorificar a Deus. Deram uma casa com rosas. Que existe até hoje, né? Até hoje. Hoje essa casa é do ladinho, né, da Angelus Temple, e é o museu, né? Construíram como presente para ela. Veja como a alma dela era muito simples. Totalmente feliz, né? Glorificando a Deus porque ganhou uma casa com rosas. Porque ela dizia que o meu sonho é ter uma casa na frente rosas. Eu acho que aquelas rosas são renovadas, né? Sim. Vai morrendo e vão plantando 100 anos aí. Faz 100 anos, né? Não tem rosa. Mas preservaram esta memória, que até hoje está lá. Né? Preservaram as rosas. Inclusive o piano na sala. Eu vi lá, eu tive lá. E eu toquei piano lá. Toquei lá. Isso aqui é interessante, né? O pessoal que está acompanhando, nós temos alguns vídeos aqui neste canal, né, com essas mensagens. Nós estivemos fazendo um momento de oração, de agradecimento a Deus, aonde é o túmulo da Aimee. Está registrado, está aqui no nosso canal, você encontra esse vídeo. E eu tenho um vídeo bem longo, onde eu filmei toda a explicação dentro da casa da Aimee, onde o guia ia passando e explicando cômodo por cômodo, os quadros, roupas, objetos. Eu tenho esse vídeo completo, né? Se você ainda não teve essa oportunidade de ir lá visitar essa casa e conhecer essa história, tem ela gravada, né, com a tradução em português, tudo aí no nosso canal do YouTube, é exclusivo. Segue aí, acompanha e pegue mais esse conteúdo. Está tudo lá, pastor. Sabe, muito tremendo. Eu não sei se você sabe. Dizem que Myles Munroe, quando esteve no Brasil, falou da Aimee. Myles Munroe, aquele negro tão abençoado, ele era menino das gangues de Nova York. O autor da Cruz e o Punhal, esqueci o nome dele, logo Deus me faz lembrar. Eu vou tentar achar aqui. Ele trabalhava com as gangues de Nova York
Sim. E Miles Monroe pertenceu a essas gangues de bandidinhos de Nova York, que se converteu. Foi para o colégio, se tornou missionário. David Wilkerson. Wilkerson, isso. David Eu estive Wilkerson. na igreja dele em Nova York. Escreveu também o livro Foge, Nick, Foge. Eu tive a oportunidade de estar na igreja que ele abriu em Nova York e, por uma coincidência, uma bênção de Deus, havia um teatro contando a história que o Senhor disse da cruz e o punhal. Fizeram lá, o culto era um teatro. Na igreja, lá foi muito, muito bonito. O Wilkerson, ele trabalhou com os meninos bandidinhos, as gangues de bandidos. Tem um filme, né? Quem quiser conhecer, tem esse filme. E o que ele falou, ele não afirmou que é verdade. O Miles Monroe, falando da Aimee, disse que havia uma ideia supostamente verdadeira de que ela ia ressuscitar. Sabe o que fizeram? Colocaram um telefone dentro do túmulo. Se ela ressuscitasse, ela ia telefonar dizendo: estou viva. Tira daqui. Será que é verdade? Eu já ouvi essa história, né? Mas ninguém consegue afirmar. Mas, sem dúvida, foi uma grande comoção, né? A morte dela. E esse pensamento de Deus ressuscitá-la era uma coisa que seria muito normal até, por causa dos milagres que ela realizava, né? Em nome de Jesus, né? E ela morreu tão nova, né? Muito nova. Estava em plena, né, ascensão, todo o trabalho. Jesus também morreu tão novo, né? Pois 33 anos. Muitos perguntam, mas por que Jesus morreu com 33 anos? Porque ele deixou outros comissionados para continuar o trabalho. Como, por exemplo, eu ouvi falar que tem uma igreja evangélica no Brasil que chama-se Atos 29. O livro de Atos não terminou, né? É sugestivo, porque o livro de Atos não terminou. Nós devemos dar continuidade ao trabalho apostólico. Sim. E assim, Jesus também morreu muito cedo, 33 anos. 3 anos somente de ministério incansável, porque Jesus quase que não dormia direito. Ele caminhava constantemente pregando o evangelho em diversas localidades. Em 3 anos ele percorreu toda a Palestina da época, lá, Judá, né? O lugar lá, Judá. Agora, ele deu a continuidade para os apóstolos, para a igreja. E esta é a beleza do evangelho, né? Que não está centrado numa pessoa, né? Para que a glória não fique na pessoa, mas que toda a glória seja de Deus. O William Seymour, a mesma coisa. Um dia ele disse: Deus vai me levar. E eu quero que vocês, que são membros desta igreja, a qual eu pastoreei, vocês se transfiram para o Ângelus Templo, tanto que ele amava a Aimee. Olha só. Ele mandou que toda a igreja que estava na rua Azusa fosse para o Ângelus Templo da Aimee. E a Aimee, ela mandou missionários, ela formava teologicamente os missionários, tinha um instituto Life para formação teológica. Até hoje não existe. E ela mandou os missionários. O William Booth. William Booth não. Agora eu vou ter coisa, a salvação. Não, o Harold Williams. Harold Williams foi para o Chile. Ela mandou ele para o Chile. Do Chile veio para o Brasil. Inclusive, fica uma dica aí, né? Esse Instituto Bíblico em Los Angeles,
existe hoje e recebe alunos do mundo inteiro, né? Quando eu estive lá, eu conversei com o diretor do instituto lá, eu estava pesquisando até para ver para minhas filhas e tal, né? Na época ele falou, não, vai ser um prazer recebê-las aqui. Existe lá um Instituto Bíblico até nos dias de hoje. Pastor Joel, parece que não, mas olha só, já tem quase uma hora que estamos aqui conversando. Foi um prazer. Deixa uma última palavra aí para o pessoal. Né? Falar sobre a nossa fundadora é maravilhoso. Nós amamos a memória. É verdade. De uma mulher valente, destemida, determinada a viver somente para ganhar almas. E o lema dela inspira, né? E o lema dela era ganhar almas, custe o que custar. Custe o que custar. Alcançar o perdido. Foi um prazer. Deus abençoe a todos. Amém. Fechamos então o nosso podcast. Como eu já disse, tem muitos vídeos. Este já é o terceiro aqui com o pastor Joel. Com certeza teremos mais, viu? Siga o nosso canal. Você chegou até agora, 56 minutos aqui ouvindo. Não é possível que você não se inscreveu ainda no nosso canal, né? Ei, meu amigo, se você é nosso amigo, se inscreva aí e ajude o nosso canal, né, a alcançar mais vidas através, né, de você se inscrevendo, compartilhando, comentando. Você sabe como é que funciona. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.